Alguns dias atrás a gente fez um vídeo aqui falando sobre o Rodrigo Bocardi, que vai ao vivo no jornal e espelha o racismo estrutural que existe na sociedade brasileira. Então ele vai lá e confunde um rapaz que treina polo aquático num clube de elite em São Paulo e ele confunde esse rapaz como se fosse um catador de bolinhas de tênis, porque o Bocardi é sócio desse clube e é com quem ele convive. E pelo fato de ser negro, ele supõe que o rapaz faça isso. E foi uma clara demonstração desse racismo estrutural, desse tipo de condições de reprodução de certos preconceitos que depois se espelham no indivíduo. E ontem, esse assunto voltou à tona por causa de uma fala da Manu no Big Brother. Esse Big Brother tem sido polêmico porque vários assuntos e vários temas problemáticos estão surgindo lá dentro, machismo, discriminação e, nesse caso, uma fala da Manu que expressa também esse racismo estrutural brasileiro. Ela disse o seguinte: gente, não dá. É porque, pra mim, casal, que a cor combina, tipo, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. É sério. Manu, ela é da moda até no... esteticamente falando. Esteticamente falando, vocês são extremamente agradáveis. Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. É sério. Esteticamente falando, vocês são extremamente agradáveis. Parabéns. Ela se referia aqui a um casal lá no Big Brother, que é a Marcela e o Daniel. Os dois são brancos, loiros, e ela disse que eles combinavam esteticamente. Essa fala gerou uma tremenda reação na internet, obviamente, né, porque, como se supõe, isso reflete de fato uma noção racista da sociedade. Mesmo se fosse uma fala sobre um casal de negros, ela dissesse a mesma coisa para um casal de negros, isso também seria racista. Porque, primeiro, que tem uma noção de eugenia, né, uma noção de divisão racial, que branco só pode se relacionar com branco e negro só pode se relacionar com negro, porque isso aí é mais agradável esteticamente. Isso tem uma carga racista, isso tem um conteúdo racista. No mesmo caso do Bocardi, talvez não seja intencional da Manu de agredir ou de ofender grupos étnicos, mas no fundo isso reflete uma estrutura social bastante racista. E aqui eu quero vincular com outro tweet de ontem do pastor Iago Martins. Ele tem um canal aqui no YouTube, no qual ele fala de religião e de vários outros assuntos, também de política de tempos em tempos. E ele disse o seguinte aqui no Twitter, não sei qual era o contexto dessa frase dele, mas que tem a ver com isso da Manu e também ajuda a compreender como isso está inculcado na mente dos brasileiros. Então ele diz o seguinte aqui: não existe racismo reverso, porque não existe via anversa do racismo, uma via oficial. Racismo é discriminação negativa baseada em raça e qualquer membro de um grupo étnico pode ser racista contra outro. Nenhum grupo humano é dono do sofrimento racial. Todo racismo é racismo. Outro conceito esdrúxulo é o racismo estrutural, uma forma de taxar como racista quem nunca discriminou alguém com base em cor de pele, simplesmente por não aceitarem certas posições políticas específicas. Trate bem outras raças, mas não seja progressista e você vira racista. E ele conclui: não aceite a linguagem dos racistas modernos, que acham que podem ser racistas à vontade por terem sofrido racismo no passado. Separação nunca vai nos unir. A solidariedade que transcende muros precisa condenar quem deseja erguer novas barreiras de uns contra outros. E em tese, aqui você vendo o pastor, né, o Iago Martins falando aqui, parece bonito, né? Olha só, vamos acabar com o racismo, qualquer tipo de discriminação racial com base em raça é racista. Por outro lado, essa fala do Iago é altamente problemática porque, eu já falei para vocês aqui anteriormente sobre isso, como boa parte da confusão que se dá, dos debates vazios que ocorrem no mundo real e na internet, grande parte do desentendimento que existe e também que influencia eleições, pessoas votarem em certos sujeitos com base nessa desinformação, é porque as pessoas não compreendem conceitos básicos de sociologia, de filosofia, de política, de ciência política, ou seja, as pessoas não compreendem esses conceitos básicos e propagam por aí desinformação, que foi exatamente o que fez o Iago Martins aqui. Ao dizer, por exemplo, que racismo estrutural é um conceito esdrúxulo, e ele tenta explicar a partir de uma noção completamente equivocada o que é racismo estrutural, ele simplesmente descarta décadas, ou séculos às vezes, né, porque certamente tem mais de 100 anos esse tipo de estudos de racismo, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.
Ele joga tudo isso no lixo e ele cria uma definição daquilo que ele acha que é racismo estrutural. Ele não parte de uma compreensão do que de fato é o racismo estrutural, daquilo que é debatido na academia, daquilo que é debatido entre intelectuais, daquilo que é questionado em grupos identitários. Ele simplesmente concebe uma noção na cabeça dele e acha que aquilo ali pode ser refutado com base em 3 tweets. Para vocês entenderem melhor o que é racismo estrutural, eu vou recomendar um livro para vocês aqui que se chama O que é Racismo Estrutural, e o autor é o Silvio Almeida. É uma obra só sobre isso, explicando os diferentes tipos de racismo, o racismo estrutural, que é a base, na verdade, que é a base de reprodução dos preconceitos na sociedade, depois o racismo institucional e, por fim, o racismo individual, que é aquilo que o Iago Martins está falando. Na verdade, quando ele fala de racismo estrutural, racismo, não sei o quê, ele está se referindo particularmente ao racismo individual, ou individualizado, que no fundo é apenas um reflexo, é apenas uma reprodução desse racismo estrutural que está pairando sobre a sociedade, que está nas relações políticas, sociais, econômicas. Eu vou ler um trecho aqui do livro do Silvio Almeida, no qual ele fala sobre isso. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual, que é aquilo que o Iago Martins se refere, institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Então aqui, de acordo com o Silvio Almeida e vários outros autores que trabalham com a questão do racismo estrutural, se não se mudar essa estrutura racista, que depois se reflete nas instituições, por exemplo, polícia, sistema judiciário, sistema carcerário, universidades, escolas, hospitais, empresas e, por fim, no racismo individual, se você não mudar a estrutura disso, você não vai ter efeitos práticos para mudar os outros níveis de racismos existentes. E só para você ter uma ideia de como isso se dá na prática, tem um trabalho aqui feito pelo IBGE, um relatório do IBGE, que se chama Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. E aqui você tem os dados que apontam, que mostram justamente isso, né? Essa tremenda e profunda desigualdade racial que existe no Brasil e que é em essência estrutural e que depois vai se refletir nesses outros níveis. Então, por exemplo, você tem no Brasil 55% mais ou menos da população que se identifica como parda ou negra. Se você olhar, por exemplo, em cargos gerenciais, ou seja, pessoas ocupando cargos altos em empresas, de gerente, de presidente de empresas, você tem apenas 30% desses cargos ocupados por negros ou pardos. Ou seja, você tem no Brasil a maioria de negros e pardos, porém no ambiente empresarial, no ambiente gerencial, apenas 30% é de negros e pardos. E no parlamento, isso também se reflete. No parlamento, por exemplo, de deputados federais eleitos, de 2018, esses dados, você tem 75,6% de brancos ou outras etnias minoritárias e 24,4% de negros e pardos. Por outro lado, se você olhar os dados do Departamento Penitenciário Nacional, isso aqui é uma reportagem que fala sobre isso, na população carcerária você tem 65% de negros e pardos. Ou seja, você tem 10% a mais na representação no sistema carcerário. E quando você fala em índices de homicídios, por exemplo, você vê que 78,4% dos homicídios no Brasil são de negros e pardos. É disso que se trata o racismo estrutural, institucional e depois individual. Desse tipo de reflexo que você vê em fechar acesso a oportunidades sociais, educacionais, de trabalho e marginalizar esses grupos. Seja uma grande representação abaixo da linha da pobreza, como você vê no estudo do IBGE, seja através da violência carcerária, violência jurídica e violência policial também e de violência urbana. São grupos subrepresentados em aspectos positivos de ascensão social e sobre-representados em aspectos negativos de violência urbana, de violências cotidianas. Então, quando você tem, por exemplo, Iago Martins vindo aqui dizer que é uma bobagem isso, que é um conceito esdrúxulo, racismo estrutural, é de alguém que não dedicou pelo menos 5 minutos da sua vida para estudar de fato aquilo que isso quer dizer. O que é esse conceito? O que esse conceito diz? Quem trabalha com esse conceito? Isso não demanda tanto esforço assim, gente. Se você fizer uma rápida busca, por exemplo, se você ler esse estudo aqui do IBGE, você vai perceber isso claramente na prática. E o que houve nos últimos anos, nos últimos 15, 16 anos, foi um esforço para reduzir essa desigualdade, para dar acesso, ou maior acesso,
Há estudo universitário, por exemplo, para negros e pardos, e você viu de fato uma mudança nesse sentido. Atualmente nas federais você vê uma representação quase equivalente ao percentual de negros e pardos no Brasil. Você tem em torno de 50 e poucos por cento de negros e pardos nas universidades federais. Então você vê de fato um acesso agora dessa população que não tinha esse acesso anteriormente. Mas por outro lado, mesmo com grau universitário, de acordo com o estudo do IBGE, ainda assim negros e pardos têm salários inferiores a brancos. Então, por exemplo, quando você vê uma fala dessa da Manu ou do Rodrigo Bocardi, isso é um espelho desse racismo estrutural. Só para você ter uma ideia, por exemplo, vou mostrar duas fotos para vocês aqui, para vocês perceberem como isso está inculcado nas instituições e na sociedade brasileira. Essa aqui é uma foto dos ministros do Michel Temer, o ex-presidente que assumiu após o impeachment da Dilma. Você olha aqui, primeiro porque não tem nenhuma única mulher nesse ministério do Temer, que já foi criticado à época, e também não tem nenhum negro. Então você olha essa foto e você, a princípio, não se choca, porque não te diz nada muito estranho. Você que está habituado a esse contexto onde brancos ocupam cargos de poder. Se você olhar a foto do ministério do Bolsonaro, tem duas mulheres ali, a Damares e a ministra da Agricultura, e você tem também um governo composto essencialmente por homens brancos. E isso não choca ninguém. Isso não choca ninguém porque é o que se espera, na verdade. Se você assistir uma novela da Globo e você vê atores brancos, protagonistas de novelas, e negros ocupando apenas cargos de empregados, de empregada doméstica ou de criminosos na novela, isso não vai te chocar, isso não vai te surpreender. Agora, se você assistir uma novela na qual todos os principais papéis são de negros e brancos fazendo papel secundário, isso vai te surpreender, isso vai te fazer refletir. Mesmo que inconscientemente você vai achar que tem uma coisa esquisita ali, porque o racismo estrutural, ele acaba se refletindo também na cultura, no modo como você consome os produtos culturais. A falta de representação dos negros e dos pardos nas novelas, na televisão, no jornalismo. Eu mencionei já anteriormente aqui o trabalho do Johan Galtung, que é um sociólogo que fala sobre isso, sobre a violência cultural e como isso também se reflete nesses níveis, né? A violência estrutural, a violência institucional e a violência cultural, nesse caso do Galtung, que é quando você vê esses preconceitos históricos, econômicos, sociais, sendo reproduzidos na cultura, também no modo como a gente se entende. Quando você vê, por exemplo, a Manu falando aquilo ali, é justamente disso que se trata. É uma espécie de racismo cultural que espera que pessoas brancas se relacionem com pessoas brancas e negros com negros. Que vê a miscigenação, isso aqui é algo histórico também, é algo de autores eugenistas do século XX, que vem na mistura racial uma degeneração da raça, uma degradação da raça. Branca nesse caso, né? Então que fique bastante óbvio aqui, a reprodução de preconceitos no dia a dia, de racismo no dia a dia, é consequência sim de uma sociedade racista. E isso é um projeto, na verdade. Tem um documentário muito bom que se chama Racism: A History, que mostra como a ciência, como a cultura, como intelectuais no século XIX trabalharam para normatizar e para naturalizar o racismo, para justificar que existem povos superiores, etnias inferiores que são sub-humanas em algumas circunstâncias. Então isso é algo histórico e em muitos aspectos é algo intencional. Essa visão da supremacia branca não é algo esdrúxulo, não é um conceito esdrúxulo, tanto que é trabalhado por muitos intelectuais há muito tempo, e você pode perceber isso na prática, quando você tem dados, quando você tem a informação ali presente. Consultem esse trabalho do IBGE, porque ajuda a esclarecer muito aquilo que o Iago Martins acha que é esdrúxulo. E é óbvio que esse racismo individual deve ser questionado, deve ser criticado, deve ser confrontado, mas se não houver uma mudança profunda, como propõe o Silvio Almeida, uma mudança profunda de estruturas racistas, isso terá pouco impacto no final das contas, no fim da cadeia, porque todo o resto, todas as instituições, toda a sociedade é perpassada por esses preconceitos. E você tem, por exemplo, no Brasil, um presidente que perpetua isso também frequentemente. Um presidente racista, que foi processado, perdeu o processo de racismo, tentando apenas colar um rótulo no presidente porque de fato ele foi processado e perdeu por isso. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre a fala da Manu, dizendo que esteticamente é mais agradável ver pessoas da mesma cor juntas. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário. E também sobre a fala do pastor Iago Martins, sobre que essa noção de racismo estrutural é esdrúxula. Alguém que certamente não tem a menor compreensão do que é o conceito, como ele é trabalhado, como ele é estudado nas ciências sociais e na academia. Certamente não dedicou um segundo para pesquisar sobre isso. Me digam o que vocês pensam sobre esse assunto, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!